Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu novamente, o professor Wallace, trazendo mais uma videoaula sobre uma breve revisão de cálculo 1 para a nossa sequência de videoaulas aqui de funções de várias variáveis. Na nossa última videoaula, falamos sobre limites e continuidade de função. Se você não assistiu essa videoaula, eu vou deixar o card aqui para que você possa assisti-la antes de iniciar essa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e assim você vai estar sempre atualizado para as nossas videoaulas que eu venho aqui colocando. Na videoaula de hoje, eu quero conversar sobre derivadas. Bem, o conceito de derivada ele está intimamente relacionado ao que nós chamamos de taxa de variação instantânea de uma função. Além disso, a gente fala de derivadas no conceito de física, no conceito de química, dentro de diversas disciplinas de engenharia. Mas o nosso foco aqui vai ser basicamente entender o que é uma derivada, a interpretação da derivada e como operacionalizar a derivada de funções. Mas para a gente poder falar de derivadas, vamos primeiro compreender o que significa, qual é a definição de derivadas no contexto matemático. A definição formal de uma derivada de uma função, ela pode ser apresentada da seguinte maneira: a derivada de uma função f, definida em um intervalo i para o conjunto dos reais, em relação à variável x que pertence a esse intervalo, é a função f' de x dada por o limite da função calculada no ponto x mais h menos o valor da função calculado em um ponto h dividido por h à medida que esse incremento tende a zero. Essa notação de f' ela é conhecida como a notação de Lagrange. E além disso, existem outras duas notações para derivadas, a notação de Leibniz e a notação de Newton. A notação de Leibniz é aquela que utiliza o df dx. E a notação de Newton você utiliza um ponto. Normalmente, utiliza-se a notação de Newton no contexto de disciplinas como Física 1, Física 2, Física 3, porque você sempre vai estar calculando derivadas com relação à variável temporal, ao tempo. E para distinguir do f', utiliza-se esse f ponto. Na nossa videoaula e nas próximas videoaulas, nós sempre utilizaremos ou a notação de Lagrange, ou linha, ou a notação de Leibniz, df dx. Você pode ficar à vontade para utilizar qualquer uma das notações. Bem, e uma vez que a gente entende, uma vez que é apresentada a definição, a gente tem que entender que essa derivada ela vai estar definida em todo o valor de x, onde o limite da função f de x para aquele ponto escolhido exista. Então, só faz sentido definir a derivada se a sua função for contínua e o limite existir. E dando continuidade, vamos compreender um pouco melhor essa definição, uma vez que ela é um pouco complicada, mas a gente vai fazer no âmbito da geometria. Então vamos ter a interpretação geométrica da derivada. A derivada de uma função num dado ponto, quando ela existe, ela tem um significado geométrico de extrema importância. E para que a gente compreenda esse significado, a gente precisa trazer uma definição aqui, que é a seguinte. Vamos considerar a função f de x e vamos calcular a seguinte razão. O valor da função calculado em um ponto arbitrário x menos o valor dessa própria função calculado num outro ponto x0 e vamos dividir pela distância de x menos x0. Essa razão ela pode ser melhor visualizada aqui através do gráfico. Então veja que o ponto Q indica o valor da função calculada no ponto x e o ponto P estabelece a relação entre os valores da função em x0 com o ponto x0. Observem que ao traçarmos uma reta que passa por esses dois pontos, criamos o que nós chamamos de reta secante. Então, essa daqui é uma reta secante. E nós queremos encontrar o limite quando essa distância tende a zero, né? Quando o x vai se aproximando de x0. À medida que a gente faz isso, esse ponto Q ele vai começar a se aproximar do ponto P. E essa reta secante, na verdade, ela vai virar na sequência uma reta tangente, ou seja, uma reta que toca em um único ponto, no ponto P.
E essa razão que a gente calculou aqui, ela representa a variação média da função f de x nesse intervalo entre x menos x0. E essa equação em particular, ela representa a inclinação dessa reta secante. Quando nós tomarmos o limite do ponto x, do valor de x indo para x0, ou seja, quando a gente diminuir a distância entre os dois pontos, lembre-se que o ponto Q vai começar a se aproximar para o ponto P. A gente vai estar definindo a derivada. E a gente vai estar encontrando a inclinação da reta tangente àquele ponto que a gente está escolhendo. Então, a derivada da função f de x em um ponto x0 vai nos fornecer o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função, exatamente naquele ponto que a gente quer. Então, vocês podem verificar que na figura eu tenho o gráfico de uma função menos x quadrado e eu calculei exatamente neste ponto o valor da sua derivada. Então, eu vejo que quando eu calculo a derivada, eu consigo traçar uma reta tangente, que é essa na cor laranja, e a inclinação dela vai ser dada exatamente pela derivada dessa função, calculada no ponto em questão. Agora que a gente entende o que é uma derivada e sabe a interpretação geométrica, a gente precisa aprender a operacionalizar com a derivação. Então, derivadas, e mais na frente, quando a gente falar de integral, nada mais é do que duas novas operações que a gente está aprendendo e que elas têm uma utilidade. Então, a gente tem que saber utilizar essas operações matemáticas. Para isso, eu vou trazer alguns teoremas aqui e, de novo, não vou me preocupar em demonstrá-los, apenas iremos utilizá-los aqui, tá bom? Então, o primeiro teorema é o seguinte: vamos considerar duas funções g e f, e essas duas funções estão definidas no mesmo domínio I, ou no mesmo intervalo. E elas ambas são deriváveis, né? Ou seja, os limites existem, são bem comportadas, contínuas, não tem nenhum problema. Então, quando a gente faz isso, a primeira propriedade que a gente tem é chamada de derivada da soma, que é a seguinte: a soma das derivadas é igual à derivada da soma. Se você tem uma função que é dada pela soma das duas, a derivada dessa função soma vai ser a soma das derivadas. Se você tem o produto de duas funções, então você tem a função f multiplicada pela função g, a derivada dessa função produto, ela segue uma regrinha. E ela segue o seguinte: você deriva a primeira função, conserva a segunda, mais conserva a primeira e deriva a segunda. Então, de novo, derive a primeira função, conserva a segunda, conserva a primeira função e deriva a segunda. Essa é chamada de derivada do produto. A outra operação é com relação à divisão de funções. Então, quando você tem uma função que nada mais é do que uma função racional, ou seja, a divisão de duas funções polinomiais, e ela é derivável no valor, no ponto em questão, a regra do quociente vai ser a seguinte: deriva a primeira, conserva a segunda, menos conserva a primeira e deriva a segunda. Todo esse resultado vai ter que ser dividido pela segunda função ao quadrado. Regra do quociente. Vou repetir mais uma vez. Você deriva a primeira função, conserva a segunda função, menos conserva a primeira, deriva a segunda e todo o resultado você divide pela segunda função ao quadrado. Mas antes da gente continuar, observem dois pontos importantes. Primeiro, essas propriedades vão ser úteis para a gente poder operacionalizar com a derivada. E segundo, a gente ainda não está derivando. A gente só está sabendo como atuar quando nós nos depararmos com essa situação. Soma, produto e quociente. Um outro resultado muito importante, que é a derivada da função composta, ela é também conhecida como a regra da cadeia. Então, o teorema ele fala o seguinte: sejam U uma função derivável no ponto x e f uma função derivável no ponto u, então, se existir a função composta f com u, ela será derivável no ponto x e teremos que a sua derivada vai ser dada pela seguinte expressão. Aqui,
o que a gente quer dizer é o seguinte, que a derivada da função composta é igual da derivada da função f como um todo, calculada no valor da função u vezes a derivada de u. Então, dessa forma, a gente consegue determinar a derivada de uma função composta. Vejamos agora, depois que a gente já aprendeu algumas operações, vimos alguns teoremas importantes relacionados às propriedades de derivadas, vamos ver as derivadas de algumas funções elementares. Isso quer dizer que os resultados que vão ser apresentados a seguir, eles deverão ser sempre lembrados por vocês. Mas não necessariamente vocês têm que decorar. Eu já deixei disponível para todos vocês uma tabela com as mais diversas derivadas das mais diversas funções. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, você vai poder sempre comentar. A primeira derivada que eu quero mostrar para vocês é a derivada da função constante. Então, a derivada da constante, ela é sempre nula. Todas as vezes que você se deparar com uma constante, um número ou uma letra que não é a sua variável de derivação, sempre a derivada dele vai ser igual a zero. A derivada da variável com relação a ela mesma, ou seja, a derivada de x com relação a x, é 1. A derivada do produto da constante com x, lembra, aqui a gente usa a regra do produto. Então, deriva a primeira função, conserva a primeira, mais conserva a primeira função e deriva a segunda função. Então, derivada da função constante é zero, derivada de x é 1. Então, isso aqui obrigatoriamente vai ser zero mais c. Isso vai dar a própria constante, como a gente deveria esperar. A próxima derivada é a derivada do polinômio. Então, todas as vezes que você encontrar x elevado a alguma potência, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar o expoente desse x e vai colocá-lo na frente dele e multiplicar pela variável x elevado ao expoente menos uma unidade. Então, por exemplo, a derivada de x quadrado. Se você quiser derivar isso, olha, o expoente é 2, então vai ficar 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Isso vai dar 2x. As outras funções elementares cujas derivadas a gente tem que lembrar é a derivada da função exponencial, c elevado a x. Então, ele vai ser c elevado a x vezes o log natural de c. A derivada da exponencial, que é ela mesma. A derivada do log de x na base b é dado por essa expressão. A derivada do log natural é 1 sobre x. A derivada, aqui a gente já está usando a regra da cadeia, né? Então eu estou pegando uma função composta. Então veja que eu tenho a exponencial de e elevado, que é a exponencial de e elevado a u de x, onde esse u de x é uma função. Então aqui eu vou ter que derivar a função como um todo. Então a derivada da exponencial quem é? É a própria exponencial. Então repito ela e multiplico pela derivada do argumento, certo? De novo, função exponencial de base a. Então vai ser, olha, derivo a função como um todo, quanto que é a derivada da função exponencial? Está aqui em cima. É a elevado a u log natural de a vezes a derivada do argumento. E assim para as demais relações. Ok? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pause o vídeo, dê uma olhada com calma e sempre você vai poder consultar o seu material. Para que a gente possa fixar, eu fiz aqui um exemplo. Então, vamos considerar a função f de x igual x ao cubo log natural de 2x. Queremos encontrar, então, a sua derivada. Então, a gente vai usar agora aqui a notação de Leibniz. A derivada de f com relação a x, ela vai ser igual à derivada da nossa função. E aí, eu vou utilizar duas cores diferentes. Eu vou usar o verde para indicar a função x ao cubo e vou usar a cor azul para indicar a função log de 2x. Deixa eu voltar aqui com o vermelho. Então, perfeito. A primeira coisa que a gente tem que identificar é que aqui você tem o produto de duas funções. A primeira função que a gente tem aqui é a função x ao cubo e a outra função é o ln de 2x. Então, a gente vai ter que usar, como elas estão multiplicando, a regra do produto. Então, vai ser a derivada da primeira função, tudo isso multiplicado pela segunda função,
mas eu conservo a primeira função e multiplico pela derivada da segunda função. Pois bem, e agora a gente pode usar as regras direto. Veja que aqui é o caso de uma função polinomial. Então eu vou cair o argumento, vai cair o expoente 3 vezes x elevado a 3 menos 1, 2, vezes o log natural de 2x, mais x ao cubo. E aqui a gente vai ter que usar a regra da função composta, né? Porque o nosso argumento não é x, nosso argumento é 2x. Então eu vou derivar a função como um todo, vai ficar 1 sobre 2x, lembra que essa é a derivada da função log natural, vezes a derivada do argumento. Então aqui vai ficar 2, a derivada desse cara. Mas quem é a derivada desse argumento? A derivada de 2x essencialmente é 2. Então assim a gente tem o nosso resultado final. E aqui você pode simplificar, enfim. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode pausar o vídeo, olhar novamente a resolução e não esqueça de colocar no comentário se você acertou, se você não acertou, se você ficou com alguma dúvida. Tudo bem? Assim como nós tivemos aquelas relações das derivadas de algumas funções elementares, eu trouxe também para as funções trigonométricas. Então, basicamente, aqui a gente tem a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno e a derivada da tangente é a secante ao quadrado. A derivada da secante é secante tangente, a derivada da cossecante é menos cossecante cotangente e a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Todas essas expressões, sempre é bom você lembrá-las de cabeça, mas caso você não saiba, você pode procurar uma tabela que é disponível em diversos livros de cálculo, inclusive no material que eu disponibilizei para vocês. Vejamos um exemplo de como a gente pode calcular a derivada dessa função. A nossa função f de x ela é dada pelo seno do cosseno de x. Então, aqui, novamente, a gente tem uma função composta. Então, nós temos a função seno, cujo argumento dela é o cosseno de x. Então, nós queremos encontrar a derivada dessa função. Então, a derivada dessa função vai ter que ser usando a regra da cadeia. Derivo a função como um todo. Então, vai ficar cosseno de x. Então, aqui. Vezes a derivada do argumento da função maior. O argumento da função maior é o cosseno de x. Então, aqui vai ficar a derivada do cosseno. Quanto que é a derivada do seno? Nós verificamos que a derivada do seno é o cosseno. E aí eu repito o argumento. Vai ficar cosseno do cosseno de x, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. E assim, o resultado vai ser menos seno de x, que multiplica o cosseno do cosseno de x. Ok? Novamente, caso você não tenha entendido, você pode pausar o vídeo, retornar a assistir novamente. Mas, de novo, aqui essencialmente nós fizemos uso da regra da cadeia. Deriva a função como um todo e multiplica pela derivada do argumento. Derivadas, elas podem ser aplicadas de formas sucessivas. Então, você tem uma função, você calcula a sua primeira derivada, depois você pode calcular a derivada da derivada, e assim sucessivamente. Então, quando a gente obtém a derivada de uma função, o resultado, via de regra, também é uma função de x. E como tal, a gente pode novamente diferenciá-la ou derivá-la. Quando a gente calcula a derivada novamente, ou seja, quando você deriva a primeira derivada, nós dizemos que você tem a segunda derivada da função. De forma semelhante, a derivada da segunda derivada é chamada de terceira derivada e assim por diante. Uma maneira da gente se referir às derivadas sucessivas de f, elas são utilizadas as notações. Então, por exemplo, usando a notação de Lagrange, a gente fala que é o f duas linhas, ou melhor, é a derivada da derivada. E usando a notação de Leibniz, é o d2 dx2 de f. Já a terceira derivada é o f três linha, ou o d3 dx3. E esse procedimento você pode fazer indefinidamente, de modo que a derivada enésima de uma função ela é o d elevado a n dxn. Aqui falta colocar um n.
certo? Bem, no nosso exemplo aqui em questão, a gente tem a seguinte função: x ao cubo mais 2x2 mais x mais 1. E aí ele pede para que a gente encontre a primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada e a enésima derivada. Então vamos calcular a primeira derivada de x. Então a derivada dessa função vai ser a derivada de cada um dos termos. Então vai ser a derivada de x ao cubo mais a derivada de 2x quadrado mais a derivada de x mais a derivada de 1. Se a gente lembrar das propriedades da derivação, a gente vai ver que nesse caso aqui vai ficar 3x quadrado mais 4x, né? Porque o 2 ele cai multiplicando, 2 vezes 2, 4, x elevado a 2 menos 1 e é 1. Mas a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então esse é o resultado da primeira derivada da nossa função. A segunda derivada seria eu pegar este resultado e derivar novamente. Então ficaria 3x quadrado, linha, mais 4x, linha, mais 1, linha. Então aqui a derivada de 0 é 0, então não importa. Então nesse caso aqui vai ficar 6x mais 4 mais 0, porque a derivada da constante é 0. A terceira derivada seria derivar esse resultado. Então vai ficar derivada de 6x mais derivada de 4, e aqui vai ficar 6. E por fim, ele pede para que a gente calcule a derivada enésima, né? Ou seja, se eu ficasse derivando esse resultado. Mas veja que na próxima derivada que eu calcular, já vai dar zero, porque ela é constante. Então a quarta derivada seria zero. Então aqui nesse caso, a enésima derivada sempre vai ser zero. E aqui a gente tira um resultado interessante, né? No caso de funções polinomiais, o número de vezes que você pode derivá-la vai estar relacionado com o termo de maior potência. Então, nesse caso aqui, essa função eu só posso derivá-la 3 vezes. Se eu fizer a quarta derivada, ela vai ser nula. Tudo bem? Essa regra vale apenas para as funções polinomiais. Vamos falar agora sobre derivação implícita. Bem, quando a gente tem uma função implícita e a gente precisa derivá-la, o que a gente deve fazer? Bem, aqui a gente está falando, a gente não necessariamente vai ter uma expressão de uma função, mas provavelmente você vai ter uma equação que envolve uma variável dependente e uma variável independente. Então, a gente precisa derivar tudo em relação àquela variável independente. Então, isso significa que se a gente quiser derivar, por exemplo, y ao quadrado mais x quadrado igual a 1, com relação à variável x, o que a gente tem que fazer? A gente vai derivar essa equação dos dois lados com relação a x. Então, pegue a equação d dx de y quadrado mais x quadrado é igual a d dx de 1. Esse lado aqui é fácil, porque esse cara vai dar zero, é uma constante. Então aqui a gente vai ter d dx de y ao quadrado mais d dx de x quadrado igual a zero. Essa derivada aqui também é fácil, porque você está derivando x quadrado com relação a x. Então esse cara aqui necessariamente tem que te dar 2x. Agora, esse termo é que é o grande problema, porque aqui você vai ter que assumir que esse y ele é, na verdade, uma função de x. Então aqui você vai ter que usar a regra da cadeia. Então você deriva a função como um todo, como se fosse uma potência, e multiplica pela derivada do argumento. E isso vai ser mais, aqui vai ficar 2x e aqui vai ficar igual a zero. Então você pode organizar esses termos de modo que você vai encontrar que a derivada de y com relação a x vai ser menos x sobre y. E isso é o que a gente chama de derivação implícita. Tudo bem? E assim a gente chega ao final de mais uma videoaula, onde hoje nós discutimos a definição de derivada e algumas de suas propriedades. Deixa aí no comentário o que você achou, se você entendeu o que é uma derivada, se você já tinha percebido essa questão da definição geométrica. Isso é muito importante para que eu possa sempre estar aprimorando e trazendo cada vez mais aulas e conteúdos direcionados para as dúvidas de vocês. E na nossa próxima videoaula, a gente vai falar sobre integrais. A gente vai aprender o que é uma integral, a gente vai interpretar o resultado da integral e vamos saber alguns métodos de soluções de integrais. Tudo bem? Aguardo vocês até a nossa próxima videoaula.